Olá, boa noite! Vamos para uma live especial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre hábitos inadequados do sono. Hábitos inadequados de sono, tá? Vou tentar fazer uma live menor hoje, coisa que é difícil pra mim. Porque eu gosto de falar muito, né? Gosto de passar muito conteúdo pra vocês. Então vamos fazer uma live, vou tentar fazer uma live um pouco mais curta hoje. Vou dar meu melhor, hein? Focar no assunto e ir embora. Boa noite a todas. Se estiverem me ouvindo, por favor, coloca nos comentários para eu saber que vocês estão ouvindo bem, que eu não preciso mexer aqui, porque ontem, inclusive, né, minha equipe falou que meu áudio desapareceu em algum momento, que eu nem fiquei sabendo, né? Boa noite, como que vocês estão? Coloca aí para mim nos comentários. Gente, se vocês estiverem me ouvindo, hoje o foco dessa live são os hábitos inadequados de sono. A gente vai entender o que são hábitos inadequados, como que eles se formam, o que a gente pode fazer para evitá-los, o que a gente pode fazer para acabar com eles. Tá tudo ok? Então tá bom. Boa noite, gente. Sei que muitas estavam aqui ontem, né? Na nossa Masterclass, que foi muito legal. E hoje a gente vai focar nesse assunto dos hábitos inadequados. Ah, e outra coisa importante, as vagas do sono infantil estão encerrando. Temos ainda algumas vagas. Se você ainda tá pensando, corre e se inscreve. Não seja uma atrasada do Enem, tá bom? Essa é a última vez com esse valor de R$ 597 ou 12 de R$ 58,16, tá bom? Na próxima turma, que provavelmente vai ser só no próximo semestre, as coisas vão mudar, tá bom? Então, não deixa pra última hora. Corre que ainda tem vaga, tá bom? Gente, vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui de hábitos inadequados do sono, né? Porque muitas vezes a gente cria esses hábitos por alguns motivos, né? Um deles é porque às vezes é mais prático pra gente. Outra causa da gente manter hábitos inadequados é que a gente não quer lidar com a resistência da criança, é mais fácil, né? E o que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre hábitos inadequados? Será que eu consigo manter a longo prazo esse hábito? Será que esse hábito é saudável para o meu filho, para mim? Então, quando a gente fala de hábitos de sono, é isso que a gente tem que ter em mente. Porque tem alguns tipos de hábitos que às vezes eu consigo sim manter a longo prazo. Não, ele não vai ser maléfico para o meu filho, então, nesse caso, a gente não precisa pensar em fazer mudança nenhuma, tá? Tudo que eu passo para vocês, todas as informações, posts, conteúdos, é tudo para quem precisa, tá bom? Se não é o seu caso, né, geralmente, quando eu faço Reels, o que acontece com os Reels, gente? Os Reels, eles vão para um monte de gente, né? Vai para pessoas que às vezes nem precisam dos conteúdos que eu posto, que eu compartilho. Então vem aquele monte de gente criticando, falando, eu faço isso, mas meu filho dorme a noite inteira. Eu faço isso, mas não sei o que, não sei o que lá. Gente, se você não tem um problema, tranquilo, graças a Deus. Tudo que eu falo e que eu posto é para quem está vivendo privação de sono, né? O bebê não dorme mal, tá vivendo noites de luta. Então tudo que a gente puder fazer para melhorar é válido, ok? Então vamos lá, vou dar alguns exemplos de hábitos inadequados, de acordo com a minha experiência, né? Tanto nos cursos, atendimentos, aqui mesmo no Instagram, né? Às vezes muitas mães me mandam. O que é um hábito inadequado? Por exemplo, um bebê que só dorme, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Só dorme se estiver puxando meu cabelo. Só dorme se estiver puxando meu cabelo. Meu bebê só dorme se estiver puxando minha orelha. Meu bebê só dorme se ficar, que nem a Alice fazia quando era menor. Só dorme se ficar colocando o dedo no meu umbigo. Só dorme, né? Atendi, inclusive, uma família muito querida essa semana, que o bebê tem a mania de ficar colocando a unha dele na unha do pai e da mãe, né? Então, meu bebê só dorme se eu estiver andando com ele pela casa e balançando e cantando e fazendo várias coisas. Meu bebê só dorme se estiver com a TV ligada. Então, esses são tipos de hábitos que são inadequados, porque são coisas que ou eu não consigo manter a longo prazo, porque a criança vai crescendo, né, e é impossível, ou porque me causa algum desconforto, aquilo me incomoda, eu não gosto, ou porque realmente é maléfico para a criança,
tá? Então, isso é um hábito inadequado, tá? Agora, por exemplo, né? Nanda, meu bebê só dorme se eu ninar ele, ou só dorme se for mamando, ou, né, só dorme se tiver no meu colo, só faz soneca se for no colo. Esses são hábitos. Mas, se a gente for pensar, eles são também uma necessidade, principalmente quando o bebê nasce. Então, eles não são hábitos inadequados, eles são hábitos. E conforme a criança vai crescendo, você vai mudando gradualmente, vai passando ela de fase. Mas eles não são necessariamente inadequados, tá? Então, é importante a gente entender essa diferença entre necessidade e algo que realmente pode ser prejudicial a longo prazo, se a gente não mudar, tá bom? Então, como que se forma um hábito? Né? Como que funciona o hábito? Por que ele se forma? Como que acontece, né? Tanto para crianças quanto adultos. O que acontece? Existem 4 mecanismos do hábito. Então, o primeiro deles é o gatilho. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, o primeiro deles é o gatilho. O segundo deles é o anseio. O terceiro deles é a rotina. E o quarto é a recompensa. Então, são esses 4 atalhos para um hábito, tanto para adultos quanto para crianças. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui de adulto, depois vou dar um exemplo de criança. Então, gatilho. Escutei uma notificação no meu celular. Opa, já me deu um gatilho, né? E isso me traz um anseio, ou seja, eu quero saber quem que mandou mensagem para mim. Eu já quero olhar, né? Então, eu já tenho aquele anseio, que é aquela vontade. Aí, eu tenho uma rotina, que é o quê? Pegar meu telefone, ir lá e olhar. E a recompensa é saber quem foi que me mandou a mensagem, o que era, entende? Então, é o hábito. Então, quando você escuta aquele primeiro do telefone, você já, sente um anseio, faz uma rotina, que é a ação, e recebe a recompensa, que é ler a mensagem e saber o que está acontecendo. Por exemplo, outro exemplo. Comer doce depois do almoço. Esse é um hábito que muitas pessoas têm, né? Ele foi criado. Por quê? Tem um gatilho, tô com vontade. Aí vou lá, experimento. Gostoso, né? Pego, faço a rotina e tenho a recompensa. Então, quando eu tenho um hábito, eu faço ele, por quê? Porque quando eu recebo essa recompensa me traz hormônios do bem-estar. Então, o meu corpo fica inundado da sensação de bem-estar. Então, a gente anseia por aquilo, por isso que a gente busca aquilo. Por isso que é tão difícil quebrar hábitos. Né? Por que será que o fumante tem tanta dificuldade de parar de fumar? Porque ele recebe muitos hormônios ali do prazer. Então aquilo já fica no corpo dele assim, ele não consegue ficar sem, ele precisa daquilo. Né? Isso eu tô falando de adultos. Quando a gente vai falar de hábitos de sono, o mecanismo é o mesmo. A diferença é que estamos tratando com crianças, bebês, que ainda não têm maturidade, né? Emocional para conseguir lidar com a falta daquilo, que para ele traz uma sensação de conforto, que traz aquela recompensa, aquela sensação de bem-estar. Então, por exemplo, que nem uma mãe colocou hoje para mim, né? A criança tem 2 anos e 4 meses e acorda várias vezes e precisa tomar mamadeira. Então, ele acorda várias vezes e tem que tomar mamadeira à noite. Então, ele tem um hábito formado. Porque provavelmente, gente, eu tô chutando, tá? Pode ser que não, mas é difícil. Uma criança de 2 anos e 4 meses que ainda tem necessidade nutricional noturna, tá? É muito difícil. Só se realmente não comer nada, a introdução alimentar foi muito ruim e essa criança às vezes tá com baixo peso, mas é muito raro mesmo. Então, o que acontece? Ela tem um hábito. Por quê? Ela tem o gatilho, o anseio, a rotina e a recompensa. Então, o gatilho acorda, né? Acorda, grita. Aí ele tem aquele anseio, que é aquela necessidade de receber aquilo que ele está acostumado, né? Então ele faz a rotina dele, que é o quê? Pedir, né? Apontar. Tem criança que não fala, aponta, né? E aí ele recebe aquela recompensa. Então aquilo vai formando realmente um hábito. O cérebro dele fica como se fosse no automático. Ele continua todo dia. Pode ver, gente. Vocês podem falar até do filho de vocês aí. Tem criança que acorda todo dia no mesmo horário. Você até acorda antes. Você fala assim, eu já sei que fulaninho vai acordar. Porque ele está habituado a receber uma recompensa naquele momento. Normalmente, gente, hábitos, eles começam a se formar a partir dos 6 meses, tá? Antes disso é um pouco mais difícil. Mas a partir dos 6 meses, o bebê já fica muito mais alerta, muito mais
consciente do ambiente onde ele está inserido, né? Então, os hábitos começam com mais facilidade a partir dessa idade. Outro hábito também que acontece bastante, muito comum, principalmente em saltos, regressões. O bebê dorme no berço, mas aí no meio da noite eu pego ele e levo para minha cama. Então esse também é um hábito que muitas vezes a longo prazo pode se tornar inadequado. Por quê? Porque a criança ela não consegue aprofundar o sono, ela fica acordando até o momento que a mamãe ou o papai vai lá pegar ela e vai colocar na cama. Porque é aquilo que traz o conforto, a recompensa para ela, entende? Esse também é um hábito. É inadequado? Depende. Aí vai depender dos pais, né? É inadequado quando alguém não tá feliz. Alguém não tá dormindo bem, né? Alguém não gostaria de fazer aquilo, mas faz porque não tem opção. Aí se torna inadequado. Aí é legal começar a pensar em mudar esse hábito. Outro hábito que é de praxe, para crianças que já andam e estão dormindo em camas, né? Você faz a transição do berço para a cama. O que a criança faz? Ela começa a sair da cama e vai pro quarto dos pais. Aí ela deita lá na cama com os pais. Quando os pais estão felizes e todo mundo dorme bem, não é um hábito inadequado, certo? Está todo mundo feliz, gosta que a criança dorme ali, sem problemas. Mas o que eu vejo na prática, né, o que eu recebo, são os pais que não querem manter essa cama compartilhada. Porque a criança não para, né? Ela não vai um dia só. Uma vez que ela foi, ela recebeu, né, aquele, ai, que delícia, dormir quentinha ali com meus pais, né? Ela sentiu aquele prazer, ela continua fazendo isso toda noite, gente. Pode durar meses, tem criança que fica anos fazendo isso. E aí, se alguém não tá feliz, se torna um hábito inadequado, porque aquilo é um gatilho. Então a criança acorda, ela nem consegue ficar, em algum momento ela acorda, levanta e vai lá na cama dos pais. Então ela recebe essa recompensa dos hormônios. Coloca nos comentários, me fala se vocês estão entendendo até aqui, gente, sobre os hábitos inadequados de sono. Escreve nos comentários pra mim, por favor. Gente, vocês estão colocando perguntas aí, eu não tô lendo, tá? Tô focando no conteúdo. Depois eu vejo se eu consigo responder algumas perguntas no final, tá bom? Tá dando pra entender? Aí, perfeito, gente, que bom. Olha lá, Dani ama cama compartilhada, então pronto, isso não é inadequado, tá bom? Sempre a gente vai levar em consideração aquilo que não quero fazer, eu não gosto, eu não sou feliz assim, eu brigo com meu marido. Aí a gente tem que pensar em fazer mudanças. Se tá todo mundo feliz, gente, não mexe, tá bom? Não mexe, tá? Cada família é que sabe qual vai ser a dinâmica e o que é melhor, tá bom? Agora, quando se trata de sono, né, hábitos que a gente não quer manter, aí você fala comigo. Que aí eu posso te ajudar, tá bom? Outro hábito muito comum inclusive eu tava falando desse agora, né? O que acontece quando a criança começa a regredir? A gente fica muito cansada, né? Às vezes a criança tava dormindo lá no próprio quarto ou no próprio berço, e a gente fica muito cansada de ficar levantando e ir atender a criança várias vezes. Aí é muito fácil ter esse gatilho de pegar e trazer pra cama com a gente. Então eu queria que você pensasse aí, quando o seu bebê está na cama com você, ele dorme melhor? Tenha isso em mente, melhora o sono dele ou não? Porque se melhora, aí é uma coisa que pode valer a pena. Agora, se ele vai pra cama e continua acordando várias vezes, será que vale a pena? Porque aí você tá, além de a criança não estar dormindo, você ainda tá criando um outro hábito, que é difícil de mudar, gente. Tirar da cama é difícil, tá? A dica, né, pra quem tá passando por isso, alguma fase difícil, que tem que pegar a criança no meio da noite, colocar na cama, pra ver se dá uma amenizada, pra não ter que ficar levantando, né? Lembra de uma coisa, é muito mais fácil você sair do quarto do seu filho do que o seu filho sair da sua cama, tá? Então, quem tem a opção, ou quando a criança dorme no próprio quarto, pega um colchão, dorme ali do lado do berço, ou pega um colchão, deita com seu filho do lado lá no quarto dele, porque é mais fácil você sair de lá do que ele sair da sua cama, tá? Olha lá, é horrível tirar da cama compartilhada, nem comecem. Só quem viveu pra entender, né? É difícil mesmo, gente, é difícil, porque aquilo ali pra criança é tudo que ele quer na vida.
entendeu? É tudo que ele quer, tá? Então tem que ter consciência, né? Fazer as escolhas consciente, porque depois, gente, é muito difícil. A criança vai ficando mais velha, ela vai ficando mais esperta, ela já vai começar a negociar. Eles são uma coisa mais linda, né? Mais inteligentes, impossível. Eles começam a negociar com você, entende? Quando fala, então, quando anda, enfim, são várias coisas, né, que podem impactar, tá bom? Então faça escolhas consciente, porque o que acontece? A regressão às vezes acaba, mas o sono continua ruim, porque eu criei hábitos que eu não queria manter, né? Ou então, por exemplo, outro hábito, né? Às vezes a criança já tá, a criança já não precisa mais de tanta indução para dormir. Que nem eu falei ontem, né? Às vezes tem criança que precisa de 5 tipos de coisa para dormir. Então é tapinha, é balanço em pé, é o colo, é o peito, ainda tem um pano com uma chupeta pendurada, assim, né? Sei lá, 7 coisas. Eu vou gradualmente diminuindo, né? Que nem eu falei ontem. Vai tirando um por um, vai tirando um por um. Vai gradualmente diminuindo. Diminui essa ajuda que você dá pro seu filho, para ele começar a ganhar confiança no adormecer, não depender tanto da mamãe, de tantas coisas que precisa fazer para ele dormir. E aí, o que acontece? Ai, Nanda, eu consegui, eu tô diminuindo. Meu bebê já tá dormindo no meu colo aqui, ó, paradinho, já tá tranquilo aqui no meu colo. Aí vem a regressão. Giraia, né? Quem conhece o giraia? Essa é difícil. Porque às vezes você tem um bebê que tá dormindo bem ali, 3 meses, às vezes dorme 8 horas seguidas. Tem bebê de 3 meses que dorme. Tem outros que dormem a noite inteira, né? Dorme 10 horas seguidas. Aí chega a regressão dos 4 meses, muda o padrão do ciclo de sono. E aí o que acontece? O bebê ele começa a ficar mais alerta. Então ele pode demorar mais para dormir, ele pode chorar mais, ele pode lutar mais contra o sono. E aí, o que acontece? Eu fico desesperada, né? Aí eu começo a fazer tudo de novo. Tudo que eu já não precisava mais, meu bebê já tinha entendido, já tinha criado um novo hábito, eu vou lá e regrido junto com ele. Aí eu vou fazer qualquer negócio, aí eu vou colocando 8, 9, 10 coisas, o que tiver, eu faço. Porque é difícil, né? Então lembra, ó. Respira, né? Todo dia lá no ritual noturno, você já começa a respirar, já toma uma água. Porque, gente, é uma fase passageira. Ela não dura para sempre. Não dura para sempre. O que dura mais é os hábitos que a gente vai colocando para fazer a criança dormir cada vez mais rápido. Porque a gente não tem muita paciência, né? Hoje em dia a gente não tem muita paciência, a gente não tem muita tolerância com a criança, com a resistência pro sono. Porque a gente tem, lógico, um monte de coisa para fazer, né? Enfim, mas o bebê, gente, quando tá passando por essas fases, ele precisa muito do nosso apoio, ele precisa muito da nossa empatia. Ele não faz de propósito. Ele queria conseguir dormir, mas ele não consegue. Entende? Então, se eu fico no desespero, aí eu vou lá, começo a fazer tudo. Aí eu ando pela casa, aí eu faço isso. Aí eu ponho no canguru, aí eu ponho mais... Entende? A criança fica também mais agitada, mais nervosa, demora mais. Enfim, começa a lembrar, né, que o seu comportamento vai enviar uma mensagem para o seu filho. Uma mensagem de que tá tudo bem, de que ele tá seguro, que a mamãe tá lá com ele, que ele tá sendo acolhido. E não o contrário, né? Porque o bebê, ele tá ali, ó. Ele tá aqui, ó, com a gente, ó. Geralmente tá assim, né? O peito aqui, a cabecinha no peito. Se eu tô desesperada, fazendo qualquer negócio, né? Ele tá ali, ó, encostadinho nos meus batimentos cardíacos, na minha respiração. Entende? Ele vai perceber, ele vai ter mais ainda dificuldade de se acalmar. Porque o sono, gente, pra criança, pra gente pegar no sono, adulto, criança, primeiro a gente precisa se acalmar, né? A gente precisa relaxar. Senão, demora mais o processo. Não tem como. Não dá, né? Só se tiver realmente exausto. Que eu até falei outro dia aqui nos stories, tem uma que ficou chateada, né? Gente, uma criança que dorme em 1 minuto, isso não é positivo. Tá? Não é positivo. Esse é um sinal clássico de exaustão. Dorme, apaga, sabe? Apaga em 1 minuto, 2 minutos. É um sinal clássico de exaustão. Quer dizer, não deu tempo de relaxar, porque ele tá já no limite. É como se tirasse da tomada, sabe? Então, cuidado, tá bom? Isso é uma coisa que a gente quer evitar, né? A rotina ela serve pra isso, pra evitar que o bebê fique exausto, tá?
que ele consiga chegar lá pro sono noturno com sono na medida, que é o ideal, né? Demorar 15, 20, até 30 minutos no sono noturno para a criança adormecer é normal. Isso se chama latência do sono, tá? Isso se chama latência do sono. É normal. Pra gente pode parecer, né? Nossa, não vai dormir nunca, meu Deus, né? Principalmente quando a gente passa o dia inteiro com o bebê. A gente quer que ele durma, né? Só que quanto mais ansiedade eu tiver em relação a isso, mais ele vai demorar. Pode reparar aí. Quando eu tô com pressa, quando eu não tomei banho, eu não jantei, é quando a criança mais demora. Você pode ter certeza. Tá bom? Então, toda vez que seu filho passar por um salto, uma fase difícil, lembra, será que eu vou querer manter isso a longo prazo? Será que eu vou querer manter isso a longo prazo? Será que eu consigo manter isso a longo prazo? É isso que você tem que ter em mente, tá bom? O mais importante é entender que a gente precisa passar nossos filhos de fase. Conforme eles vão crescendo, eles vão ganhando maturidade neurológica, vão conseguindo se acalmar sem tanta ajuda nossa, sem tantos mecanismos, né, que a gente utiliza para acalmá-los, tá? Existem também, né, os ótimos hábitos, né, tipo o ruído branco, que eu acho ótimo. Sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro, super indico, tá? Ruído branco, naninha, quarto escurinho. Tem mãe que gosta de usar ventilador no quarto, que também é maravilhoso, tá? Esses são hábitos maravilhosos. Musiquinha de ninar na hora do ritual noturno, banhozinho morno, colo, contato físico, tá bom? Cantar é uma coisa que depende. Por quê? O que acontece com o cantar, né, gente? É o que eu falei pra vocês, é o hábito. Tem criança que ama, né, quando a mãe canta, e aí o que acontece? Conforme a criança vai crescendo, ela vai pedindo pra você cantar cada vez mais. Então você não para de cantar nunca mais. Entendeu? Outra, canta outra. Entendeu? Então, depende. Se você gosta, você continua. Senão começa a já diminuir, né? Porque senão não tem limite, né? Crianças, elas naturalmente não sabem o que são limites. Os limites precisam ser impostos por nós adultos. Até nas pequenas coisas. Até, por exemplo, escolher um livro na hora de dormir. Se você der muitas opções pro seu filho, ele vai passar a noite escolhendo o livro. Então, é importante você ter limite ali. Dá 2 livros, escolhe qual que você quer. Ou 3 livros, qual que você quer. Qual pijaminha você vai colocar? Dá um limite. Tem esse e esse. Se você abrir a gaveta, seu filho vai ficar ali escolhendo até amanhã. Porque a criança não tem naturalmente esse limite. Então, nós precisamos ensiná-los sobre isso. Outro hábito que as mães reclamam muito pra mim, principalmente as mães que fazem cama compartilhada, que é o self-service do TT. Quem aqui passa pelo self-service do TT à noite? Coloca nos comentários pra mim. Muito comum com bebês de 9 meses pra frente. É o self-service. Na cama compartilhada, né? O bebê que mesmo se serve ali, né? Então, ó, pensa comigo. As mães reclamam muito comigo em relação a isso. Que o bebê quer mamar a noite inteira. É um hábito, né? É um hábito. A gente coloca na cama compartilhada, normalmente pra quê? Pra ajudar, pra facilitar. Pro bebê se sentir mais confortável, porque a gente gosta mesmo, que é uma delícia, aquele cheirinho, né, da cabecinha do bebê. Só que quando não existe limite, que é isso que eu tô falando pra vocês agora, gente, vai pegando, tá? Vai pegando. Que eu vou jogando aí, vocês vão formulando, tá? Os pensamentos. Então, o que acontece muito, né? A gente coloca na cama compartilhada porque a gente gosta. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque facilita a noite, enfim. Às vezes também porque não tem opção, porque pra mim foi o melhor, porque meu bebê não dormia bem no berço. Enfim, são N motivos, né? E aí a criança começa a crescer, entra na fase da movimentação, começa a engatinhar, começa a andar, aí depois começa a falar. E ela, quando não sabe sobre os limites, ela começa ela mesma a fazer as coisas que ela já consegue, né? E aí o que normalmente a mamãe faz? Gente, eu tô falando aqui no geral, tá? Não tô falando que você faz ou deixa de fazer, tá bom? Mas é o que eu vejo na prática, tá? A mãe já facilita, já fica sem sutiã, coloca um pijama que é mais fácil, que assim o bebê vai lá e ele mesmo toma um mamazinho, aí volta, depois troca de lado, aí ele passa por cima, aí troca, ele vai, mama do outro lado, aí ele volta. Então esse é o self-service do TT.
né? E quando que isso é ruim? Quando a mãe não consegue dormir, quando a criança fica a noite inteira fazendo isso, né? Acaba que é um hábito inadequado, gente. É um hábito inadequado, né? No evento que eu fiz, Voltando a Sonhar, passado, eu mostrei um vídeo, né? Que é um vídeo aqui dos Estados Unidos, inclusive, que viralizou, né? Que era uma mãe que fazia a cama compartilhada, tava a mãe, o bebê e o pai. O bebê tinha 17 meses, só eu contei 11 vezes que esse bebê levantou e mamou, né? Teve vezes que ele mamava sozinho, teve vezes que a mãe pegava ele e dava o mamar. Quer dizer, ele não tem limite. Ele não tem limite. E quando se trata de sono, gente, sono é saúde, é importante para a criança dormir. É importante, tem que fazer no mínimo 4 horas seguidas de sono para um bom funcionamento do cérebro, para um bom desenvolvimento motor, memória. Se a criança fica a cada 1 hora ele estava mamando, aquilo não é saudável, entende? Não é. Então precisa começar a ensinar sobre limites para a criança, mas é durante o dia que a gente começa ensinando, não é à noite. Porque à noite não tem como, né? À noite a gente não tem nem paciência para ensinar e nem a criança para entender. Tem que começar de dia. Então, se você passa por isso, né? Se passa por esse processo, né, da cama compartilhada, que o bebê fica o tempo todo, começa a mostrar para ele durante o dia que existem limites, né? Geralmente a gente faz livre demanda, recomendo livre demanda, gente. Mas, principalmente crianças de 1 ano pra frente, tá? Criança de 1 ano pra frente. O que eles fazem também? Às vezes a gente tá brincando com a criança lá no chão, a gente senta, vai brincar, a criança vem e já começa a puxar a blusa. Porque ele quer mamar. Ele mesmo vai, já pega, mama, né? No meio da brincadeira, onde você estiver, e tudo bem. Só que se eu quero melhorar à noite, eu preciso começar a ensinar pro meu bebê, inclusive durante o dia, que as coisas não são mais assim na hora que ele quer toda hora. Né? Precisa ter um pequeno limite. O que é isso, Nanda? Então não faço mais livre demanda? Não, você faz a livre demanda. Mas o que você vai começar a fazer durante o dia? A hora que seu bebê vier e começar a puxar sua blusa para querer mamar. Você vai pegar na mãozinha dele, vai olhar para ele e vai falar: ai, filho, você quer mamar. Ah, filaninho quer mamar. Né? Você quer mamar, você olha pra ele, fala: ah, eu entendi, você quer mamar, né, filho? Ah, então tá bom, a mamãe vai dar o mamar pra você. A mamãe vai sentar com você ali no sofá e a mamãe vai dar o mamar pra você. Entende? Você vai comunicar o seu filho. Não é ele mais que vai ficar lá, entendeu? Senão, ele não entende, gente. Por que de dia pode, eu faço a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e à noite não? À noite a mãe quer dormir, minha mãe tá cansada. Ele não entende. Não tem coerência, entende? Então, se eu quero melhorar à noite, eu começo de dia, tá? A Tamires até escreveu aqui, ó, livre demanda é diferente de livre oferta. Muito obrigada, gente. É isso. Livre demanda é uma coisa, livre oferta é outra. É diferente. Não adianta. É diferente, tá? E somos nós adultos, principalmente a mãe, que vai direcionar para isso, para a criança entender. Né? Então faz esse pequeno limite para ela durante o dia. Eu entendi que você quer mamar, filho, mas é a mamãe que vai te dar o mamar. Mamãe vai sentar com você lá no sofá e vai dar o mamar. Aí você senta, você tira, entendeu? Terminou? Você vai guardar o mamar, entende? Então você faz, você direciona, não é ele que faz. Ele precisa entender que a mamãe é outra pessoa. Né? Senão à noite, gente, é um caos. Cada salto que a criança passar, ela vai acordar mais vezes e todas as vezes ela vai querer ir lá procurar aquilo que dá conforto para ela. Que o peito, gente, não é só leite. Peito é tudo na vida de um bebê. É contato físico, é sucção, é relaxamento, é indução ao sono. Entende? Então é óbvio que ele vai querer. Tá bom? Lembra disso, gente. É o dia que a gente tem que trabalhar com a criança. A noite é um reflexo do dia. Tudo que eu não fizer durante o dia vai acontecer à noite. Ok? Tá dando pra entender, pessoal? Eu não tô lendo as coisas que vocês estão escrevendo aqui. Ai, meu Deus, travou? Sim.
E aí, quando a gente fala de hábito, né? Esqueci o nome do autor agora, mas tem um autor que eu amo, que ele escreveu um livro chamado Hábitos Atômicos. E ele fala que quando a gente vai mudar um hábito, a gente acha que vai ser assim, né? Ó, eu vou começar e vai ser assim, ó, vou mudar e aí ponto, acabou. Consegui mudar o hábito. Só que não é assim que funciona a mudança de hábito. Tanto para adultos quanto para crianças, tá? Não funciona assim. O que acontece? Esse autor... Ai, gente, eu esqueci o nome dele, eu preciso lembrar o nome dele. Hábitos Atômicos. Se alguém souber, coloca nos comentários pra mim. Ele fala que o hábito, ele muda assim, ó. E não assim. Não é linear. Ele faz assim, ó. Por quê? Porque você começa, aí vem o vale do desapontamento, né? O vale do desapontamento, e aí você continua, passa por esse vale, e aí você consegue mudar um hábito que você não quer mais manter. Então, tenha isso em mente. Mudança de hábito é um processo, não é um evento que acontece assim, ó, tudo perfeito. Não é assim que funciona. Geralmente com hábito é assim, você começa, aí piora e depois melhora, tá? Tenha isso em mente. Se você quer dar autonomia pro seu filho, você quer mudar a associação, você quer tirar da cama compartilhada e colocar no próprio berço, quer fazer transição pro próprio quarto, qualquer mudança, você vai passar pelo vale do desapontamento, tá bom? Tá? Eu adorei esse nome desse cara, que é perfeito. É isso. É natural, tá? Você vai passar pelo vale do desapontamento. O livro chama Hábitos Atômicos. Eu esqueci o nome do autor, gente, mas esse livro tem que ler, tá? Não é especificamente de bebê, mas ele fala sobre, né, o ser humano, como funciona o nosso cérebro. Porque, gente, o que a gente tem que entender também? Quando a gente vai mudar um hábito do bebê, a gente tem que entender que a gente vai ter que mudar os nossos. Então é importante saber, né, como funciona o nosso cérebro pra gente conseguir superar essa barreira. Não é fácil, é muito difícil mudar hábito. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, tava todo mundo, nossa, tranquilo. Sem James Clear, isso, perfeito, gente, obrigada. Alguém foi procurar no Google lá? Valeu, é isso aí, James Clear. Esse livro é muito bom, tá? Muito, muito bom. E aí eu tava falando do hábito, né, da mudança de hábito. Quando a gente vai ajudar o bebê, o que acontece, gente? O nosso cérebro, ele não quer que a gente gaste energia. Nosso cérebro naturalmente não quer que a gente gaste energia. Então, o que é mais fácil? Eu fazer tudo aquilo que eu já sei que o meu bebê vai dormir rápido e ele dormir, mesmo que ele fique pipocando a noite inteira, que eu já sei que não vai dar certo, o que é mais fácil? Eu fazer isso ou eu começar ali um processo de mudança? Que eu sei que vai demorar, que eu sei que o bebê vai resistir, que eu sei que eu vou ter que ficar mais tempo lá com o meu bebê, que eu sei que vai ser difícil. Se a gente for pensar, né, é mais fácil manter aquilo que já é o mais prático. Só que você tem que pensar a longo prazo. Será que o mais prático é o melhor? A longo prazo? Será que a praticidade vai me ajudar? Vai ajudar meu filho a dormir melhor a longo prazo? No geral, não vai. Tá bom? Então, lembra disso. Se pra gente é difícil mudar um hábito, que já temos controle emocional, temos capacidade de controlar as nossas emoções, imagina para um bebê que não tem ainda. Ele depende do seu cuidador para conseguir controlar as próprias emoções. Então, sempre que você pensar, eu quero fazer tal coisa, eu quero mudar tal coisa, se prepare emocionalmente, esteja segura do processo, saiba o que realmente você quer, porque não é justo com a criança você fazer um dia, 2 e no terceiro você não fazer mais. Não é justo, né? É um trabalho perdido. É uma resistência que o bebê passou em vão, porque acabou voltando tudo, né? Então, não faz, é melhor não fazer. Tá bom? Sempre se programe, entenda que o seu filho depende de você, ele precisa de você preparada, porque você precisa ele precisa de apoio, né? E o apoio vai vir dos cuidadores, tá? Sempre muito importante, né? Por exemplo, mudança de cama compartilhada. Gente, eu vou dar até um exemplo aqui, que nem é de cama compartilhada, mas um exemplo meu. Quando também que a gente forma muito hábito? Em viagem, quando o bebê fica doente, né? Quem não pegou o bebê e colocou na cama porque tava com bronquiolite, porque tava gripado, porque tava com não sei o quê. E aí depois, às vezes o bebê nem quer sair mais, né? Acontece. Eu, por exemplo, ano passado fui viajar, eu, meu marido e a Alice sempre dormiu no quarto dela. Sempre no quarto dela. Na viagem não teve jeito, eu até programei para que ela ficasse num espaço e a gente em outro, mas
Não deu certo, porque o vidro não fechava do lugar onde ela ia ficar. Eu fiquei com medo. Falei, bom, ela vai dormir no meu quarto, então no colchão do lado da minha cama. Pronto, acabou. Entendeu? Acabou. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu conheço a minha filha e eu sei como que é, né? Com criança. Então, o que aconteceu? Foram 5 noites só. Ela ficou deitada no colchão ao lado do meu, só que no meu quarto. Então, a gente voltou pra casa. Como tinha fuso horário diferente, nas 3 primeiras noites, ela dormiu tranquilamente no quarto dela, porque a gente estava ajustando, né? Ela estava muito cansada. No momento que ela já estava restaurada, ela começou a todas as noites sair do quarto dela e vir para o meu quarto. Todas as noites ela levantava e vinha para o meu quarto. Todas as noites. Entende? Foi formado um hábito. Hábitos se formam em 2, 3 noites. Entende? Então, o que eu tive que fazer? Tive que desfazer o hábito. Tinha que pegar ela na mão, levar todo dia pro quarto dela. Todo dia pega na mão, leva pro quarto dela. Todo dia pega na mão, leva pro quarto dela. E comunicar, né? Filha, aqui você não vai dormir. Você vai dormir no seu quarto. Pega na mão, leva pro quarto dela. É fácil? Nem um pouco. Bem cansativo. Demorou umas 2 semanas. Não foi fácil, gente. Mas é assim que a gente quebra o hábito. Quando a gente para de reforçá-lo. Se ela fosse para minha cama e eu deixasse ela ficar lá, eu estaria reforçando o hábito. Entende? Espero que esteja dando para entender, tá? É isso, tá bom? Se eu não quero, por exemplo, a mãe fala, Nanda, eu não quero compartilhar a cama, não quero. Então, gente, é uma coisa óbvia. Não leve. Não leve. É mais fácil você pegar um colchão, colocar do lado do berço dele no quarto dele, tá? Ou coloca um colchãozinho do lado da sua cama no chão. É mais fácil do que você tirar ele da sua cama depois, tá? Vai, né? Criatividade. Vai usando a criatividade aí, tá bom? Porque são hábitos difíceis de mudar, ok? Já deu 40 minutos de live, né? Não consigo falar pouco, né? Não é fácil. Meu maior problema é que é feito de um jeito em casa e do outro jeito na escolinha. Fiz todo o processo para o bebê dormir sozinho e na creche as professoras ninam. Meu Deus. Aí ela só dorme ninando. Tudo bem, se você não mudou o seu comportamento, não tem problema. Essa é outra coisa importante de entender. A criança vai aprender com cada pessoa da forma que essa pessoa direcionar. Tá? A criança só vai aprender com cada pessoa da forma que a pessoa direcionar. Então, na escolinha, ela pode dormir da forma que for. Você vai fazer dormir do jeito que você achar melhor. Ela vai aprender com você do jeito que você fizer. Tá bom? A culpa não é da escola. Tá? Não entendi também porque que ninam o bebê, né? Mas tudo bem. Se é a forma que pra eles funciona, tá? Não tem problema. Porque é outra coisa, né, gente? As crianças utilizam lados opostos do cérebro para sono diurno e sono noturno. Então, tudo que acontece de dia, nem sempre você precisa fazer à noite. Também tem essa, tá? Às vezes de dia, que nem a Liz. A Liz dormiu mamando de dia, nossa, muito tempo. Era muito melhor pra mim, muito mais rápido. Ixi, ó, tranquilo. Entendeu? E à noite ela tinha autonomia. Entende? Então ela dormia mamando nas sonecas e fazia boas sonecas. Então não era uma coisa que atrapalhava pra ela, no nosso caso. Se é um bebê que só dorme com várias induções durante o dia, faz soneca ruim, né, não consegue prolongar, aí a gente pode começar a pensar em mudar. Se não é o caso, você não tem um problema, tá bom? Você tem um problema quando? Quando você não gosta, quando você fica incomodada. Tem mãe que não gosta. E aí? Não é pecado, né? Você pode ajudar a ensinar seu bebê de outras maneiras, entende? Tá? À noite eu queria que ela dormisse sozinha, então ela dormia sozinha. Sozinha, né? Eu sempre fiquei com ela no quarto, gente, nunca deixei ela lá e sair. Só agora que ela é mais velha. Tá bom? Que também é uma coisa que eu sempre gostei. Então, cada família, cada mãe vai saber o que é melhor pro seu filho. Tá? Agora, os hábitos inadequados são aqueles que deixam a gente irritada. A gente não quer aquilo, a gente não gosta. Mas a gente mantém. Por quê? Porque a gente não quer lidar com a frustração da criança. A gente não quer lidar, né? Ninguém quer lidar. Ninguém quer ver o filho reclamar, chorar. Ninguém quer. Mas faz parte, né? É um aprendizado. Nós, adultos, precisamos ensinar nossos filhos tudo. Comer, né? Se comportar, bons hábitos alimentares, né? Bons hábitos de sono, porque a criança é uma esponja, gente, ela vai imitar a gente em tudo, né? A gente vai influenciar na alimentação da criança, não tem jeito, no comportamento,
Se você quer ter um filho bem educado, seja bem educado. Não adianta você falar pra ele não gritar e ficar gritando em casa. Pro seu bebê, né? Ele não vai entender só o que você fala, o que você faz. E pro sono não é diferente. O bebê vai identificar um padrão ali em casa. Como é que funciona? Como é que me fazem dormir? Como é que eu durmo? Onde que eu durmo? E ele vai se adaptar àquilo. Então o bebê ele só faz aquilo que a gente direcionar. Tá bom? E o mais que eu achei até engraçado que ela falou isso aqui, eu não lembro o seu nome. Mas geralmente na escola é o contrário. Na escola a criança dorme sozinha. Porque na escola normalmente não tem cuidadores para todas as crianças, né? Então eles têm que dormir. Eles dão um jeito. Vai andando, quando já anda, né? Vai andando pra caminha e deita. Quando é menorzinho elas colocam lá no berço, numa cadeirinha. A criança dorme. Porque é a forma que eles direcionam. Né? Mas é óbvio que em casa a criança sempre vai buscar mais conforto, gente. A criança sempre vai querer colo, contato físico, mamar. É uma coisa óbvia. Não é culpa de ninguém, é natural. Tá bom? Não pensa assim, ai, só comigo ele não faz isso. Ai, comigo ele procura o peito, é claro. Só você tem o peito. Às vezes tem mãe que fala isso pra mim. Ai, com o pai não procura. Ainda bem, né? Porque o pai não tem, né? Entendeu? É natural, o bebê ele sabe quem é a mãe dele. A mãe é o apego primário, gente. Apego é o principal cuidador. O bebê já nasce programado para se apegar a você. O bebê humano não nasce andando. Ele é dependente. Então o colo é uma coisa mais natural do mundo. Hoje me perguntaram, meu bebê tem 1 mês. É uma associação ruim ficar no colo? Pelo amor de Deus. Claro que não. Claro que não. É uma necessidade. Se não fosse, ele nasceria andando. Você já viram o bebezinho girafa, como que nasce? A coisa mais linda, com as perninhas assim? Porque não precisa de colo. O bebê humano precisa. Já viram como que fica o filhotinho macaquinho? Como que fica com a mãe? Já viram vídeos? É a coisa mais fofa, mas ele fica grudado ali, ele não desgruda. Ele fica em cima da mãe, ele fica grudado. Porque é o natural dos mamíferos. Da maioria, né? Não todos. Mas é o natural. Ficar ali. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Pro bebê é difícil, gente. Né? Não é essa coisa de querer que a criança dorme no quarto sozinha. Isso aí é coisa da nossa geração. O bebê não foi programado pra isso. Tá bom? Acho que eu já falei demais. Já tá bom, né? Olá, Mari, eu amo ninar, mas agora com 1 ano, pesando mais de 10 quilos, tô feliz que dorme sozinho. Com certeza, haja coluna, né? Haja coluna, oh meu Deus. Não dá. É, gente, a realidade é difícil de ouvir, mas eu preciso falar pra vocês. A gente não pode ficar iludida, né? Ai, meu filho vai nascer, eu vou conseguir trabalhar, vou dar conta da casa, vou fazer tudo. Minha casa vai ficar impecável. Gente, esquece. O bebê precisa da mãe ali disponível pra ele, enquanto ele é pequeno. Não tem jeito. Tá bom? Não tem jeito. Eu também pensei igualzinho quando eles nasceram. Eu falei, eu vou continuar. Né, eu sou personal trainer, né? Eu dava treino, fazia treino online, tinha várias alunas. Falei, não, gente, fica tranquila. Depois que eles nasceram, eu já vou começar a fazer, hein? Fiz sim, fiz um monte. Horrível, né? Porque você fica com uma pressão de ainda ter que dar conta das outras coisas. Não dá. O foco tem que ser o bebê, gente. Você precisa ajudar seu filho. Você precisa estar ali disponível. O bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses vai precisar de você. Soneca, não vai ficar no berço todas as sonecas longas, sozinho. Não vai ficar. Entende? Não vai. Ele vai ficar conforme você vai direcionando gradualmente. Tá bom? É utopia, né? Achar que um bebê de 2 meses vai passar 3 sonecas do dia de 2 horas lá no quarto, no berço. Não vai. Não vai. Tá? Ele vai querer ficar no colo, ele vai querer ficar com você. E isso não impede de você colocar ele lá de vez em quando, pra ele poder ter um soninho mais, né, no plano. Não tem problema. Mas tem que ter expectativa real em relação a um bebê. Tá bom? E conforme ele vai crescendo, você vai direcionando da melhor maneira possível. Tá? Já tô ficando cega, gente. Nanda, minha xará, tenho levado o meu pra minha cama agora com salto. Volto para o berço e coloco o colchão? Seria uma boa opção, viu? Nanda, sinceramente. Porque o salto acaba, o bebê já, ficou mais esperto. Entendeu? Eles vão ficando mais inteligentes, mais inteligentes. E aí eles vão sempre procurar o que é melhor pra eles, né?
que eles se sentem mais confortáveis, tá? Minha bebê só dorme com ruído branco, som de chuva. Perfeito, maravilhoso, amo. Acho ótimo, viu? Dan. É Dan? Eu já estou somatizando uma privação de sono impactando na minha saúde por dormir pouco. Com certeza, né, gente? Privação de sono é uma coisa devastadora. O que a gente puder fazer para a criança dormir melhor, vocês têm que fazer. E o que vocês têm que lembrar é o seguinte, gente. Ai, mas eu tô cansada. Ai, mas eu não tô conseguindo. Gente, até quando você vai ficar cansada? Entende? Quanto antes você começar a fazer as coisas, é melhor. Porque mais rápido você vai recuperar as suas noites. Se eu fico só, né? Ai, não tô conseguindo. Ai, porque eu preciso, não sei o quê. Eu não mudo. Entende? É difícil sim, com certeza, gente. Podem saber que eu sei o que vocês estão falando. Mas se você quer fazer alguma mudança, comece o quanto antes. Decida o que você quer. Senão fica só empurrando, né? Vai empurrando, vou fazendo, vai indo, né? E não muda, não acaba. Vai passando meses, meses, meses. Outro dia uma mulher mandou pra mim aqui. Uma mãe, né? Ela mandou assim, meu filho tem 9 anos. Não dorme bem ainda. Eu tô com um bebê e não quero fazer a mesma coisa. Você vê? Demorou. Tem que, sabe? Porque senão a gente vai levando e não faço. Entende? É difícil, tá bom? As últimas vagas para o sono infantil estão encerrando, tá bom? Então, se você não quer ser uma atrasada do Enem, se inscreve agora. Clica lá, aqui na minha foto, vai lá no link na bio e entra, que eu tô te esperando lá do lado de dentro pra eu falar mais ainda, né? Porque vocês viram que eu adoro falar. Então, tem um monte de aula lá comigo falando, tá? Tá bom? E eu vou, acho que mês que vem, fazer uma aula ao vivo com as alunas do sono infantil sobre associações de sono, tá bom? Já tem aula sobre isso no curso, é óbvio, mas eu vou fazer uma aula ao vivo com as alunas pra gente conseguir avançar ainda mais em relação a isso, tá? Como mudar associações de sono, tá bom? Um grande beijo pra vocês, boa noite e até a próxima!